Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito animado em pregar a palavra de Deus, depois de já ter sido feita uma mensagem verdadeiramente evangélica com a letra desta canção, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3, versículos 3 e 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Dá para colocar aí, Érico, o texto? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos desde o versículo 2, 3 e 4. Nós estamos chamando, eles já leram o culto infantil antes da gente, pastor. Os meninos já correram tudinho para lá, é rápido. Colocou a primeira vez, já não fica nenhum infante aqui dentro. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? E de pé procederemos à leitura do livro sagrado. Leiamos a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela venha trazer, Pai, restauração a nossas vidas, permitindo que possamos, ó Pai, compreender a Tua vontade e viver por ela em nome de Jesus. Amém? E amém. Graças a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Uma alegria estar aqui nessa noite para anunciar a palavra do Senhor. Nesta quinta-feira, antes das 11 horas da manhã, eu terminei minha 20ª leitura da palavra de Deus. Terminei os últimos capítulos. Amanhã devo começar a 21ª. E é possível que ao final do ano eu já tenha lido a Bíblia 22 vezes. Não é porque eu vou ler 2 leituras, não, uma leitura já está quase acabando e a outra eu vou começar amanhã. Eu tenho uma alegria muito grande disso. Isso não significa dizer que eu sei alguma coisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um tesouro profundo e imensurável. Meus irmãos, a revelação da parte do Senhor, e a não ser que o homem seja iluminado pelo Espírito Santo, toda erudição que ele vier a alcançar não lhe concederá condições para compreender a palavra do Senhor. O homem mais humilde desta terra, com fé no coração e tendo entregue sua vida ao Senhor Jesus, pode estar aprendendo a ler na palavra de Deus, como temos muitos exemplos no evangelicalismo, não é mesmo? Pessoas que vieram aprender a ler com a Bíblia, meus irmãos, mas ele concederá, a Deus lhe concederá sabedoria. Pelo que o Senhor Jesus disse: eu te louvo, meu Pai, porque tu ocultaste as coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos humildes. Meus irmãos, e é com muita humildade que eu digo isso agora, que pela graça do Senhor eu recebi esse privilégio, e eu estou pregando a palavra do Senhor hoje também com muita alegria, porque todo homem, meus irmãos, que foi chamado pelo Senhor, toda mulher que foi chamada pelo Senhor, deve se entender, meu amado irmão, como uma pessoa ricamente abençoada por Deus, meu amado. Não importa qual a missão para a qual o Senhor nos chamou na sua casa, não interessa qual a natureza da nossa missão, do nosso mistério na casa de Deus, toda a função na casa do Senhor é algo de vital importância, e quando nós nos dispomos para trabalhar, nós devemos ter alegria em nossos corações. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, meus irmãos. A cidade de Tessalônica, meus irmãos, chamava antigamente Terma. Quem lhe deu o nome Tessalônica foi Cassandro, um general
o general de Alexandre o Grande, um dos substitutos, dos sucessores dele, né? Alexandre morreu, 4 generais o sucederam, um deles era Cassandro. Cassandro era casado com a irmã de Alexandre o Grande, e ao residir em Termas, mudou o nome da cidade, colocando Tessalônica em homenagem à sua esposa. O nome da sua esposa era Tessalonique, filha de Alexandre o Grande. Recebeu esse nome que significa vitória sobre os tessálios. Esta cidade era muito importante, irmãos. Era uma cidade que ficava na interseção de 2 vias de grande importância no Antigo Império. Uma chamada Via Inácia, famosa, né? Muito famosa hoje, ligava ali o Danúbio, e a outra ligava o Danúbio ao Egeu. Nessa interseção ficava a cidade de Tessalônica, uma cidade portuária de grande importância. Chegou a se tornar a cidade mais importante de toda a Macedônia. E hoje é a 2ª maior cidade da Grécia. Né? Tem 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Essa cidade, queridos, não recebeu bem a palavra de Deus de início. O trabalho missionário ali daquela cidade, conforme está relatado em Atos capítulo 17, iniciou bem. Paulo e Silas pregaram a palavra, e a Bíblia diz que alguns judeus se converteram, alguns gregos se converteram, e não poucas mulheres de alta posição na sociedade também aceitaram a fé, e isso gerou inveja nos judeus. E houve uma grande perseguição. Ali a Bíblia diz que entraram na casa de Jason. Não foi para comer galinha como o pastor entra, para comer galinha caipira, mas eles entraram e prenderam Jason, e ele saiu sob fiança, porque foi dito a ele: está abrigando pessoas cujo ministério consiste em ir contrariamente aos interesses do império. E aí, meus irmãos, Paulo teve que sair da cidade, porque sua vida corria risco. Chegou em Beré, e chegou os bereanos, são mais nobres do que de Tessalônica. Foi assim que começou a obra ali, conturbada. Todavia, irmãos, por um milagre de Deus, quando Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, que situação diferente. Aqueles irmãos que haviam aceitado a fé de início, haviam iniciado, meus irmãos, uma igreja ali na cidade de Tessalônica, extremamente fiel a Deus. Uma igreja, meus irmãos, exemplar. A fama dela, diz a palavra, tinha corrido por todo lugar, ao ponto de, em qualquer lugar da Tessalônica, ser desnecessário falar alguma coisa sobre aquele povo, porque ele era um povo fiel a Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: dá para ver que vocês são eleitos de Deus. Aleluia. Dá para perceber que Deus elegeu vocês, escolheu vocês. A grandiosidade, meus irmãos, que nós entendemos aqui, a base da mensagem de hoje, é que a salvação é um milagre tão grandioso que não passa desapercebido. Uma vez que um homem ou uma mulher pecadora, meu irmão, pecador, entrega a sua vida ao Senhor, é escolhido por Ele, ele se converte, a sua vida é transformada. Amém, queridos? A sua vida é transformada e não passa, aquele fenômeno, aquela experiência não vai passar desapercebida, as pessoas vão ver. É tão grande que não dá para passar desapercebido. A eleição divina podia ser reconhecida no passado, tal qual também pode ser reconhecida hoje, meus irmãos. Os sinais que atestavam a salvação no passado, na época de Paulo, são os mesmos que atestam a salvação no dia de hoje. Ao falar sobre isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei quantos já tiveram uma conversa com alguém e tiveram a oportunidade de dizer assim: ó, eu tenho certeza da minha salvação. Alguém já teve essa conversa? Levante a mão aí, se alguém já falou isso. Eu vou fazer, como não foram muitos que levantaram, vou dizer assim: quem aqui tem certeza de sua salvação? Levante a mão. Quem aqui diz assim: ó, eu posso morrer hoje e eu tenho certeza da minha salvação? Levanta bem alto, irmão, levanta aí bem alto. Excelente, excelente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós devemos ter muito cuidado ao falar isso para as pessoas, para que não pareçamos pretensiosos, ou orgulhosos, ou soberbos, porque a certeza de nossa salvação não está baseada em nossos méritos, queridos irmãos, mas sim na fé, no que a palavra de Deus nos diz, nos afirma. O Senhor Jesus, ao falar, diz assim: ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra do Senhor diz também em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando Paulo falou para o carcereiro, ele disse o que, irmãos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Ele não diz que você um dia vai ser salvo. João, escrevendo
para a igreja, meus irmãos, a sua comunidade, na primeira epístola, diz assim: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam de uma coisa: vocês têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, amém? Vocês que creem no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus, vocês possuem a vida eterna. E no decorrer das muitas mitologias, irmãos, isso nem sempre era muito claro. No Egito, por exemplo, o homem, ao encontrar com Anubis, o deus da morte, tinha o seu coração pesado na balança. Se aquele coração pesasse mais do que uma pena, ele estava perdido. O coração de quem está leve, livre, né? Um coração talvez sem erros, né? Sem maldade, alguma coisa assim, meus irmãos. Mas na palavra de Deus não, você tem certeza da vida eterna. A eleição divina atesta isso. Nós devemos ter, meus irmãos, essa convicção em nosso coração. Sempre que entregamos nossa vida ao Senhor, devemos ter essa convicção. Agora tem uma outra coisa que nós precisamos entender, irmãos. Você já leu, por acaso, o Sermão da Montanha alguma vez? O Sermão da Montanha está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você já leu Mateus, leu o Sermão da Montanha, né? Ali no capítulo 7, versículo 21, o Senhor Deus diz assim: muitos naquele dia dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome, o quê? Nós expulsamos demônios. Em teu nome nós nós fizemos muitos milagres, né? Em teu nome falamos, né? Em outro profetizamos, está ali. E o Senhor dirá assim para eles: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que eu citei esse texto? Porque na questão de ter certeza da salvação, aquelas pessoas tinham total certeza de que estavam salvas, meus irmãos. Mas a verdade revelou que elas não estavam salvas, mesmo fazendo tantas coisas diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, quando nós falamos sobre marcas da eleição, quando a vida atesta a salvação, é a mensagem de hoje, nós iremos tratar sobre questões importantíssimas para que cada um possa julgar a si mesmo. Porque, irmãos, diante do Senhor não haverá ninguém ao seu lado quando você estiver sendo julgado. O juízo começa pela casa de Deus. A salvação é individual. E uma vez que você compareça sobre o trono branco, diz a palavra no Apocalipse, apenas você e o Senhor estarão ali. Nos livros estão os atos dos homens, e tem outro livro chamado Livro da Vida, onde estão escritos os nomes daqueles que foram salvos pelo Cordeiro, queridos irmãos. Por isso é muita atenção para a palavra de hoje. Não vai demorar, meu amado irmão, mas eu quero sua atenção para você saber quais são as marcas da salvação. Amém, queridos? Olha o que ele diz aqui, irmãos. O apóstolo Paulo: lembramos continuamente diante de Deus e o Pai que vocês têm demonstrado. Versículo 3, 1 Tessalonicenses 1, meu amado irmão. Ele diz: a obra da vossa fé, a operosidade da vossa fé. Ele diz: o trabalho que resulta da fé, ou a operosidade da vossa fé, em algumas traduções. Não estamos falando de um assentimento intelectual. Eu conheço o credo. Os que eu batizo têm a oportunidade de aprender o credo, né? Ou de reaprender o credo. É um resumo da fé cristã, meu amado irmão. Alguém aceitar aquilo não significa que ele está tendo fé segundo a palavra de Deus, meu amado irmão. A fé da palavra é uma firme dependência que produz ação, uma dependência de Deus que me leva a agir, queridos irmãos. Toda a fé produz ação, toda a fé verdadeira me leva a agir, querido e amado irmão. E não há nenhuma ação aceitável aos olhos de Deus que não provenha da fé. Toda vez que eu creio, eu sou levado a agir. E não há nada que eu possa fazer em nome de Jesus ou para a sua glória que possa ser aceitável por Ele que não venha de fé. Tudo que a Bíblia diz, o que não provém de fé é pecado. O que não provém de fé é pecado, meu amado irmão. Tudo que eu vier a fazer que não dependa de fé, se eu fizer, meu amado, por fazer, eu estou pecando, porque a vida do cristão sempre deve ter testemunho da sua dependência em relação a Deus. A vida do cristão deve ser uma vida que glorifica o Senhor, meu amado irmão. E por isso, tudo que nós fizermos, devemos fazer com fé. A operosidade da vossa fé. O Dr. William MacDonald escreveu assim, comentando esse texto, ele lembra muito bem uma passagem onde as pessoas vieram falar com Jesus e disseram assim para o Senhor Jesus:
Mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que é que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? Eu queria ouvir isso todo dia, irmãos. Pastor, o que é que eu posso ajudar aí? Pastor, eu posso fazer alguma coisa? Nossa, eu quero abrir uma célula, né? Senhor, meu coração está querendo trabalhar para Deus. Será que a gente pode fazer uma visita para alguém? Irmão, eu gosto muito de ouvir isso. Eu gosto, meu amado irmão. Mas quando falaram para Jesus assim, o que nós vamos fazer para cumprir a obra de Deus? Ele diz assim: a obra de Deus é essa, que vocês creiam no nome do unigênito Filho de Deus, e que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus começa com a fé, com a confiança verdadeira no Senhor Jesus, meu amado irmão. Após a genuína conversão, segue-se naturalmente uma vida marcada pela fé. E aí nós precisamos trabalhar muito bem essa questão da fé, porque a fé, meu amado irmão, nos Tessalonicenses, fez com que eles abandonassem o culto aos ídolos e se voltassem para o serviço do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, é notório como vocês estiveram abandonando aí os ídolos mortos da sua velha vida para abraçar e servir o Deus verdadeiro. Abraçar e servir o Deus verdadeiro. Foi essa vida de fé que fez os Tessalonicenses abandonarem os ídolos e se converterem a Deus com o único propósito: servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa fé, meu amado irmão, não mudou de lugar. Eu tinha uma fé nesse Deus, o ídolo é este aqui, eu me dedico a minha fé a ele, eu me prostro diante desse ídolo, desta imagem. Agora não, eu me prostro diante de Deus. Não mudou apenas o foco, o destino, não mudou apenas, meu amado irmão, o alvo da fé, mas o modus operandi da mesma. Porque as pessoas na atividade idolátrica, meu amado irmão, na prática idolátrica, veem o ídolo como um canal, como uma representação de alguém que pode, estando lá em cima, ou um falso Deus, ou alguém tão santo no passado, que tem méritos diante de Cristo, ao ponto de que, caso eu me recorra a ele possa interceder por Deus a meu favor e me conceder a graça, meu amado irmão. Ou seja, essa fé idolátrica é uma fé utilitária, é aquela fé que se achega para alcançar, para conquistar, para obter. Você se achega àquele ídolo para ter alguma coisa. E é incrível como é possível cometer a idolatria tendo como alvo Javé, o Deus verdadeiro, meus irmãos. As pessoas hoje também estão vivendo uma fé na qual elas dizem assim: eu creio no Senhor, tenho fé, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Eu tenho muita fé, eu vou ter a minha casa própria. Eu tenho muita fé, eu vou ter o carro do ano. Eu tenho muita fé, eu vou passar nesse concurso. Eu tenho muita fé no Senhor Jesus, por isso eu vou prosperar. Meus irmãos, esse aspecto da fé é secundário. A fé do Evangelho é uma fé que nos leva a servir a Deus. Você quer um exemplo disso na palavra de Deus? Eu vou dar mais de um. Abra a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Ali está um relato de muitos homens que andaram com fé, pela fé. Em Hebreus capítulo 11, irmãos, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou fé é a certeza das coisas que se esperam. Que mais? Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, não é isso? Vamos ver alguns exemplos. Versículo 4, leia aí em Hebreus capítulo 11, versículo 4, de quem ele fala? Quem é a personagem no versículo 4? Diga. Abel. Abel foi um homem de fé. O que Abel fez, irmãos? Ele ofereceu. Abel foi um homem de fé, está na galeria aqui. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. É preciso fé para dizimar e para ofertar, irmãos? Sim ou não? Eu preciso ter fé para fazer isso? Certamente preciso, meu amado irmão. Ofertar é um ato de fé. Abel foi considerado um homem de fé porque ele ofertou. Vamos para o próximo, versículo 5. De quem o autor está falando no versículo 5? Enoque foi um herói da fé. O que Enoque fez, irmãos, para agradar a Deus? O que ele fez para estar aqui na galeria? A Bíblia diz que ele venceu a morte e diz também que ele agradou a Deus. Ele não foi agradado por Deus. Não está escrito aqui que Enoque era um homem tanto de fé que Deus quis agradar a ele com uma boa carruagem, com a melhor vestimenta, que Deus agradou ele com uma grande casa. Não, a Bíblia diz que ele era homem de fé, tanto era homem de fé que agradou a Deus. Meu amado irmão, bora continuar aqui nessa sequência, irmãos, versículo 7. Quem é o herói que a Bíblia fala aí? Noé. Por que ele foi chamado de homem de fé, irmãos? Porque ele
construiu. Ele construiu uma arca em terra seca, quando não chovia. Ele fez uma arca, não foi Deus que fez para ele, ele construiu em obediência. Eu vou dizer aqui a questão para os irmãos. Vamos ler só o próximo, versículo 8. Quem é que a Bíblia fala? Abraão fez o que, irmãos? Ele partiu. Deus ordenou e ele partiu, foi embora da sua cidade onde estava estabelecido, viveu a sua vida toda sem ter uma mansão, tinha muitos rebanhos, irmãos, mas morou a sua vida toda em tendas. Deus mandou e ele foi. E eu quero dizer uma coisa para você: a fé na Bíblia, não, a primeira instância e o aspecto, a primeira nuance dessa fé não é para receber, acumular, adquirir, é para servir e obedecer a Deus. A verdadeira fé, meu amado irmão, não é aquela que me faz alcançar as coisas. Essas coisas serão alcançadas posteriormente, porque você cuida das coisas de Deus e Ele cuida das suas coisas. Aleluia. Primeiramente, servir a Deus. Meu amado irmão, a fé está ali relacionada com a obediência ao Senhor e o serviço que disso decorre, meu amado irmão. A operosidade da fé, meu amado irmão, tem a ver com eu ler na palavra alguma coisa e estar pronto para obedecer o que está na palavra, meu amado irmão. E está também relacionada com a minha disposição em servir ao Senhor. E por isso restam duas perguntas aqui sobre esta questão. Em primeiro lugar, você convive com várias pessoas todos os dias. Você conversa com várias pessoas todos os dias. Se eu perguntar para uma delas como ele caracteriza você, será que alguma dessas pessoas poderá dizer: esta pessoa de que você está me inquirindo é uma pessoa de fé? Quantas pessoas conhecem você? Quantas delas poderiam dizer: esse aqui é um homem de fé, ou é uma mulher de fé? Meu amado, isso é incrível, como poucas pessoas poderiam dizer isso da gente. Se nós consultarmos a nossa consciência e o resultado for: eu acho que ninguém vai dizer isso de mim, devemos, irmãos, questionar a nossa salvação e pedir misericórdia a Deus, porque não estamos deixando transparecer um fato, uma marca essencial da salvação, que é a vida pela fé. E o que é a fé? É primeiramente obediência e depois serviço ao Senhor, meu amado. Se nós vamos para cá, vamos para casa, para a casa de Deus, você sabia que o culto é um serviço ao Senhor? O culto é um sacrifício, meu amado irmão. Quando eu venho para cá, eu devo vir cheio de fé, eu não devo vir desanimado. Eu tenho que trazer algo na minha mão que seja uma angústia, uma dúvida, meu amado, que seja, meu amado, uma enfermidade na minha mente, trazendo ali a lembrança daquela dor, do sofrimento, que seja uma situação desvantajosa, sem falar que nós temos todos os dias muitas coisas pelas quais agradecer a Deus, mas sempre devemos trazer algo para a casa do Senhor, meus irmãos. Sempre trazer algo, porque o culto é uma coisa dinâmica, é um serviço a Deus, meus amados irmãos. Quando nós lemos aqui que Abel ofereceu algo a Deus, seu irmão também ofereceu algo a Deus, só que Abel deu o melhor que ele tinha, as primícias do seu rebanho. Você entende a palavra primícia? Você sabe o que ela significa? Cadê a irmanice? Diga aí, irmanice, o que significa a palavra primícia? Ofertar as primícias significa... Primícia é o quê? O que está na frente ou está lá para trás? As primeiras coisas, irmãos. Tem que ter fé para ofertar as primícias, sim ou não? Sim, porque eu estou entendendo que se eu der isso aqui para o Senhor, a primeira coisa, Ele vai me conceder mais lá para trás. E tem pessoas que dizem assim: deixa aqui, eu vou aproveitar o que está chegando, quando sobrar, eu dou para o Senhor. Isso não é fé, meu amado irmão, meu amado e querido irmão. A primeira pergunta é: será que alguém diria que acerca de nós somos pessoas de fé? Outra coisa, a fé que nós afirmamos ter em Deus tem sido comprovada por uma vida de serviço a Ele? Ou já estamos nós já possuídos por esse tipo de fé idolátrica que vê Deus como um servo, que tem que ouvir a minha oração porque eu sou uma pessoa de fé, meu amado irmão? Quando eu pedi ao pastor Obatã que entoasse aquela canção, essa canção que fala sobre o Evangelho, tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, meus irmãos, porque a música diz assim: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho mudou. Quem ontem era servo, o homem, agora acha-se Senhor. Ele pensa que ele pode dizer a Deus o que fazer, ele pode determinar, ele pode demarcar a hora. Irmãos, Deus é soberano, Deus é exaltado em glória, em santidade, Deus está disposto a nos ajudar, mas mais do que isso, quer nos treinar, quer nos fortalecer, meu amado irmão.
Eu tenho um colega de turma aqui, o Adriano Leandro. Cadê? Levanta aí, Leandro, por favor. O capitão também da polícia junto comigo, né? Deus nós tivemos caminhos distintos, né? Quando eu saí da academia, eu fui para a cavalaria e ele foi para o choque, né? E Adriano tem curso de choque aí, teve que sofrer muito no curso, não é isso, Adriano? Passou por umas situações difíceis. Adriano tinha um apelido lá no curso, que não convém eu falar agora, né? Mas, meus irmãos, ele veio do curso muito magro, né? Bastante magro, bastante abatido, não é isso, querido? Então você imagina num curso desse, você está ali, você está indo para a exaustão, você está querendo desmaiar lá, mas ninguém te dá uma ajuda, ninguém te dá um copo com água. Por que isso é maldade, querido? Não, isso é treinamento. Meu irmão, às vezes nós estamos numa prova louca diante de Deus, e você às vezes questiona a bondade de Deus, porque ninguém não chega a ajuda. Isso não é maldade, Deus está te treinando, Deus está te fazendo ficar mais forte, Deus está te capacitando para te ir além, amém, querido? Uma vez que você passar naquela prova, você vai receber a ajuda de Deus, amém, querido? Mas apenas não questione a bondade de Deus, aceite Deus. Uma igreja tão santa, a marca da eleição dela estava ali, pela abnegação do amor que ela demonstrava. Era uma igreja hospitaleira, conta-se, meus irmãos, uma igreja amorosa. A grande motivação da vida de serviço, presta atenção, quando eu me converto, eu sou levado para servir a Deus e meus irmãos, e a motivação para eu servir é plenamente, tão somente o amor, para o qual nós somos despertados pela fé. Meus irmãos, o amor também é uma condição de aceitabilidade de tudo que nós viermos a fazer. Nada que nós viermos a fazer para Deus será aceito por Ele se não provier de fé e não for motivado por amor. Meus irmãos, o que a igreja vier fazer no intuito de agradar a Deus, de modo que, se não for satisfeita essa condição, não for comprovado o amor, restará fatalmente em face dessa igreja aquela sentença que está em Apocalipse, que é de estremecer a qualquer um que lê, quando o Senhor diz: tenho porém contra ti. O livro do Apocalipse é o meu livro preferido da palavra de Deus. Não tem um livro onde eu veja mais o amor do Senhor do que naquele, meus irmãos. Embora já vi que muitos desaconselhem a leitura do Apocalipse, mas é extremo ali a esperança, a glória, o poder de Deus manifestado, o amor do Senhor manifestado naquele livro, meus irmãos queridos. Ali no capítulo 2, abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus manda uma carta para a igreja dos Efésios, uma igreja que estava solidificada sobre um fundamento forte. O apóstolo Paulo pregou para aqueles irmãos 3 anos seguidos, todos os dias tinha a pregação da palavra. O apóstolo Paulo pregou esses 3 anos e firmou uma igreja ali extremamente apta para o serviço cristão. Mas nessa época aqui, alguma coisa de errado já acontecido. Tem aí, dá para projetar aí, Érico, por favor, capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, a primeira carta do Apocalipse vai para a igreja em Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse diz assim: escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros. Vejo que você tem feito o seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Embora, meus irmãos, essa igreja tenha sido elogiado, tenha sido falado sobre ela várias elogiosas coisas, ele diz aqui, tu não suporta os maus, tu põe a prova os que se declaram apóstolos e não são, então tu rejeitas eles, tu és perseverante, tu suportas as provas por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus suportavam provas e não esmoreciam. Mas tem lá, todavia, tenho uma coisa contra ti, tu deixaste o teu primeiro amor. Não obstante tantas virtudes, o simples fato de ter abandonado o primeiro amor estava pondo aquela igreja em perigo de
só sobrar, de naufragar na fé, deixar de existir, apagar, meu amado irmão, apagar a sua chama, ali ia ser retirado do seu candeeiro, ali onde o Senhor Jesus passeava. Nosso pastor Adailton foi secretário da convenção, não é isso? Por alguns anos. E ali tinha, ele falou que dobrou, de 20 igrejas que tinha, ficou 70, não é isso? No final. Tinha 20 igrejas, foram abertas mais 100 igrejas durante a gestão do pastor Adailton. E eu sei que ele tem, como uma pessoa que esteve à frente de uma associação, tem o mesmo sentimento que eu quando eu vejo uma igreja fechar as portas. É uma sensação extremamente triste e dolorosa. Quando uma igreja morre, vem a perecer. O que o Senhor está falando é: vocês têm muitas coisas boas, mas vocês abandonaram o amor. Vocês estão às vezes tão radicais agora que ninguém mais está percebendo o amor de vocês. Vocês vão sair, a lâmpada de vocês vai se apagar. Irmãos, a gente que vive na igreja há muito tempo já teve muitas experiências. Eu me lembro de igreja, a minha infância na igreja, minha primeira infância na igreja. Eu não tinha classe de criança na época, eu ouvia as mensagens mesmo. A maioria, muitas eu me lembro, não entendia nada, claro, na época eu não entendia coisa nenhuma. Mas eu me lembro das mensagens, meus irmãos. Quando eu errava a música, geralmente era um hino do cantor cristão, todo mundo sabia, porque eu cantava muito alto. Então quando eu errava, toda a igreja sabia, meus irmãos. Eu ficava ali, quando eu não aguentava mais, eu me deitava num banco de madeira, aquelas jipas, e ali eu dormia até o final do culto. Meus irmãos, eu me lembro disso. E vivendo em igreja, a gente tem, quem vive em igreja há muito tempo, tem experiências semelhantes. Muitas alegrias, com certeza. E muitas tristezas. Todos nós temos, que vivemos na igreja, momentos de muita motivação. Eu quero trabalhar, eu estou alegre trabalhando. E tem tempo que a gente está em uma letargia tremenda. A gente tem dificuldade de até ir para o culto. Meus irmãos, na igreja, nós que vivemos há muito tempo na igreja, lembramos de coisas maravilhosas que fizemos no passado. Eu ouço pessoas falarem de momentos em que saíam pelo interior, cantando em corais, animando as igrejas do interior. Eu lembro de pessoas que já ouvi pessoas que fizeram viagens missionárias no interior e evangelizando de casa em casa, traziam um novo ânimo para a igreja, meu amado irmão. Eu vi pessoas dizendo: poxa, nós fizemos uma peça teatral, muitas pessoas se converteram e foi muito legal. Foi muito bom aquilo, irmãos. E paralelo a isso, vem a lembrança do desgaste espiritual, emocional e físico concomitante a esses dias de glória. Nos cansamos muito também, nos afadigamos demasiadamente, meus irmãos queridos. Muita admiração, nós lembramos de pessoas que nós admirávamos muito e que vieram a nos decepcionar. Nos decepcionaram, meus irmãos. Pessoas que nós dizíamos amar, muitas vezes não fizeram nenhum mal para a gente, talvez diretamente, mas caíram e trouxeram escândalo para casa. Muitas coisas acontecem, irmãos. E essas experiências paradoxais têm feito com que muitas pessoas abandonem as igrejas hoje em dia. Sim ou não, irmãos? Sim, estão abandonando. Escândalos, confusões, quando a igreja deixa de demonstrar o seu amor e o cuidado pelas pessoas, e a acusação, intriga e contenda dentro do povo de Deus. Isso, meus irmãos, é marca de que aquela igreja não é do Senhor? Não, porque a igreja é uma família, e se tem uma coisa certa em todas as famílias, é que há briga nelas. Sim ou não, queridos? Muitas brigas, muitos desentendimentos, aqui e ali confusões. Nós chegamos a deixar de nos falar, meu amado irmão. Enquanto nós somos imaturos, muitas coisas acontecem. E quando nós alcançamos a maturidade, deixamos as diferenças de lado e cuidamos uns dos outros, não é mesmo, queridos? Certamente. A igreja é a família de Deus, meu amado irmão. A igreja é a família de Deus. Abandonar a igreja, eu nunca vi, pelo testemunho das Escrituras, resultar algo bom desta, meu amado irmão, atitude de abandonar a igreja. O amor abnegado também é marca da eleição. Você está cansado da igreja e procurar alguma maneira de continuar servindo os seus irmãos não é fácil, mas é o que a palavra de Deus deixa como marca de que você é uma pessoa salva, meu amado irmão. Quer ver isso? Volta lá para o Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, e vamos ler alguma coisa sobre Moisés. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 28. Hebreus 11, 24 a 28. Olha o que diz aí a palavra.
Hebreus 11, 24 e 28. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Moisés diz assim, ele poderia estar muito bem ali no palácio, mas ele preferiu uma vida dura com o povo de Deus. A vida fora da igreja é mais fácil, queridos. Teve uma época em nossa vida que nós deixamos de frequentar a igreja. Eu tinha 10 anos, eu já era batizado. Nós deixamos de frequentar a igreja. Meu pai tinha um sítio próximo, chamava Riacho Doce, e era um igarapé com água tão geladinha e clara. Meus irmãos, eu chegava lá domingo de manhã, nós não íamos mais para a igreja, minha mãe já tinha preparado a comida, panelas de comida estavam lá, e eu pegava aquele rodo de madeira e limpava o igarapé, o fundo, e em poucos minutos estava clarinha a água, irmãos, era uma maravilha, tinha uma corda para pular, eu me divertia muito. Íamos de tarde para casa e dormíamos, não íamos mais para a casa de Deus. Nesse período, o diabo conseguiu fazer coisas horríveis na nossa família, meus irmãos, ao ponto de nós percebemos, e eu agradeço muito a minha mãe, ela teve a iniciativa de voltar para a casa do Senhor. Eu acho que foram 2 anos nessa aí, tinha uns 12 anos quando nós voltamos para a casa de Deus, e eu não tenho nada de triste a contar desta decisão. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, voltar para a comunhão do povo de Deus, irmãos, amém? Contar com pessoas que oravam por nós e o que nos possibilitou também ajudar outras pessoas. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Era divertido aquela vida, não tinha que fazer nada, meus irmãos. A vida na casa de Deus, se você é um líder, principalmente da casa de Deus, você vai estar cansado aqui e ali, você vai ter algum momento de cansaço. Persevere, o amor abnegado é marca da salvação. Vamos terminar falando, em terceiro lugar, a firmeza da esperança. Eu não esqueço de vocês, ele diz, eu estou orando todo dia por vocês, e sempre que eu oro por vocês, eu me recordo diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A fé leva para o serviço, da obediência, a abnegação do vosso amor, que é a condição para Deus aceitar o que nós fazemos, e a firmeza da vossa esperança. A esperança dos Tessalonicenses era firme no Senhor, meus irmãos. Paulo inverte a ordem. Eu acho que você que conhece a Bíblia sabe que fé, esperança e amor é uma tríade comum. Várias passagens Paulo fala. A mais famosa é de 1 Coríntios 13. Restam, pois, estas 3: a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Aqui ele inverte, coloca a esperança no final, porque a questão da escatologia, a volta de Cristo, estava sendo mal interpretada pelos Tessalonicenses. Ali a igreja tinha gente que estava fazendo, sabe o que, irmãos? Deixando de trabalhar, porque Jesus estava voltando mesmo. Para que eu vou trabalhar? Paulo precisou dizer, aquele que não quiser trabalhar também não deve comer. Então era necessário que estivesse ali renovando a sua esperança diante do Senhor, meus irmãos. Eles tinham pouca experiência, se tornavam preguiçosos. Essa ênfase na esperança, meus irmãos, não se trata de otimismo, mas de uma firme confiança de que nosso Senhor Jesus Cristo voltará para nos libertar de todas as nossas prisões e angústias. E o lugar para onde Ele nos levará, diz a palavra, meus irmãos, lá não há pranto, nem dor, nem doença, a maldição acaba, e o Senhor enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá maldição, ali não haverá sol, porque a glória do Senhor enche toda a cidade, meu amado irmão. Ali não haverá noite, ali apenas os santos entrarão. De fora ficam os cães, os ladrões, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira, diz a palavra. Por isso, irmãos, devemos julgar a nossa vida para ver se não estamos dentre aqueles que serão postos do lado de fora, sem possibilidade de acessar a casa de Deus, a nova Jerusalém, aleluia, que desce do céu, meus irmãos. E se nós fôssemos olhar para a igreja de hoje, no que tange a esperança, o que poderíamos dizer, meus irmãos? Eu sei que todos aqui já assistiram, devem ter assistido aquele vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele fala em termos elogiosos sobre a necessidade de vivermos em esperança. Ele diz assim: eu não falo da esperança do verbo esperar, que conduz a uma atitude passiva, a uma atitude indolente. Eu não consegui, eu vou ficar aqui, não deu certo isso aqui, agora eu parei também. Não, ele diz assim: eu estou falando de uma esperança do verbo esperançar,
né? Que significa uma atitude ativa, criativa, produtiva. Não deu por um lado, você tenta por outro. Você não conseguiu o que você queria de um jeito, você cria, não é isso, queridos? Você cria situações, circunstâncias que permitam de alguma maneira você alcançar o que você obtém. Meus irmãos queridos, uma atitude criativa e insistente, né, para a solução dos problemas. Mas o que o apóstolo está falando aqui, meus irmãos, é sobre a esperança da volta de Cristo. E que mensagem, irmãos, ausente dos púlpitos hoje em dia, não é? O apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses e diz assim: quando vocês pensarem nos que já morreram, não fiquem tristes não, porque quando o Senhor Jesus vier, ressoada a voz do arcanjo, a trombeta soará, e os que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Meus irmãos, o pastor Urubatã cantou aqui a outra música do grupo Logos: ó Pai, eu queria tanto ver o Senhor vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a resplendente glória, né, do Senhor Jesus, né? Então está ansiando. Tem outra música que diz assim, acho que a esposa de Paulo César diz assim: de repente vou subindo sem saber, e eu ouço uma voz lá do céu, e ele está chamando o meu nome, e eu sinto que é Jesus. Que maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, e como é que nós estamos hoje para isso? O Senhor Jesus diz assim: quando eu voltar, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, aleluia. Ele diz: nesse tempo, 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro vai ser deixado. 2 mulheres estarão moendo no campo, uma será levada e outra será deixada. Estarão trabalhando. É ali, irmãos, você no meio de uma pessoa que não crê no Senhor, alguém vai ser arrebatado e outras pessoas ficarão. Que impacto essa mensagem tem sobre você? Será que a igreja de hoje tem valorizado o ensino sobre as últimas coisas? Ou tem permitido que os espinhos a sufoquem? Os espinhos da parábola dos solos ou do semeador, irmãos, representam os cuidados deste mundo. É quando o cristão está de tal maneira atarefado, então procurando tanto ganhar a sua vida e adquirir riqueza, que ele deixa de parar um minuto no seu dia para buscar a Deus, para contemplar o Senhor, para agradecer a Ele tudo que Ele tem feito possível, amado irmão. Ele abandona a comunhão com Deus. Isso representa aquela semente que nasceu entre os espinhos. Ela está sufocada, ela não vai produzir nada. Meu amado irmão, a nossa vida diariamente deve expressar a nossa dependência a Deus. Todos os dias devemos reservar o tempo para o Senhor, para adorá-lo, meus irmãos, lá no nosso, que seja no interior do nosso quarto ou na nossa sala com a nossa família. Devemos demonstrar que temos fé no Senhor, que cremos nele e que dependemos dele, meus amados irmãos, para tudo nesta vida. Ele precisa ser entronizado, exaltado. O trono do Senhor tem que estar, meus irmãos, exaltado em nossa casa. O seu altar é reparado para que nós, como sacrifício, nos ofereçamos a Ele e sejamos agradável, como Enoque foi. Enoque andava com Deus e de repente não estava mais. Procuraram e não acharam. O Senhor tinha tomado, ele não experimentou a morte porque andava com o Senhor. Ele andava tanto com Deus que um certo dia ele olhou para trás e ele estava mais perto da casa de Deus do que da casa dele. Ele foi ficando por lá mesmo, meus irmãos. Ele andava com o Senhor. Nós devemos lembrar da palavra do Senhor que diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu preciso ver se o que eu tenho ganho, o meu dinheiro, a minha conta bancária, o meu emprego ou qualquer outra coisa tem me dado mais alegria do que a esperança de estar com Deus na glória, meus irmãos, porque se isso acontecer, eu preciso questionar minha salvação e pedir misericórdias a Deus, meus amados irmãos. Reconhecemos, amados de Deus, a vossa eleição. Eu estou lembrando aqui, quando eu oro por você, eu lembro que a sua fé é operosa. Eu lembro que o seu amor é abnegado. Eu lembro que a tua perseverança é firme no Senhor. Você tem perseverado no Senhor. Por isso, igrejas, que vocês são eleitos de Deus. A eleição de Deus é soberana. Em Romanos capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: tinham 2 meninos no ventre de Rebeca. 2 meninos. Quem eram? Quem estava no ventre de Rebeca, a esposa de Isaac? Estavam ali Jacó e Esaú. E Deus diz: eu escolhi
Jacó. Ninguém tinha feito nada ainda para que a eleição viesse por causa de algum mérito, de alguma ação, de alguma atitude dele. Não, ele simplesmente escolheu alguém e pronto, meus irmãos. A eleição, meus amados irmãos, é desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz isso, que o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, nos elegeu para a salvação, não para a perdição. Ele escolheu os seus para que eles sejam salvos, meus irmãos. E é demonstrado pelas atitudes que seguem aqueles que foram eleitos. Eles querem imitar a Cristo, eles aceitam a palavra com alegria, mesmo na tribulação, eles dão um bom testemunho, meus irmãos, eles vivem uma vida de serviço a Deus e anseiam pelo retorno de Cristo. E dentre essas características, quantas você tem aí no seu coração, meu amado irmão? Quantas delas? Quando eu leio a palavra da eleição, embora alguns estejam ali, leem essa doutrina na palavra e começam a propagar a maldade ou a injustiça de Deus, eu só posso me alegrar com essa doutrina, porque mesmo sendo um miserável, pobre, cego e nu, o Senhor me escolheu para estar com Ele. Eu quero dizer, Ele escolheu você também para trabalhar para Ele, para viver com Ele, para amar a Ele e os teus irmãos, todos estão aí do seu lado, e para servi-lo, meu amado. A vida espiritual da fé não é uma vida que você chega aqui para ser entretido. Eu não estou aqui para entreter ninguém. A minha grande alegria ao pregar a palavra é saber que eu não estou defraudando a palavra, não estou mercadejando ela, eu não estou tornando ela agradável para ninguém, meu amado irmão. Eu não estou pegando a palavra e fazendo com que vocês gostem dela. Não, quem é eleito ama a palavra de Deus. Os que são de Deus amam a palavra do Senhor, meu amado irmão. Eu prego só o que aqui está escrito. E o que está escrito é: nós podemos ter certeza da nossa salvação, mas há muitos que têm certeza e não observam esses sinais e na verdade não estão salvos. O apóstolo Paulo diz: examine o coração de vocês para ver se vocês estão na fé mesmo. As obras da carne estão lá: prostituição, contenda, tantas coisas, feitiçaria, inimizade, e o fruto do Espírito são só 9 nuances: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De que lado você está, meu irmão? Venha para a luz, entregue-se ao Senhor, sirva a Ele, sirva seus irmãos, meu amado irmão, porque se assim você proceder, a palavra que você vai receber será uma palavra muito bonita no final de tudo. Vamos ficar em pé? Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno, preparado desde antes da fundação do mundo. Amém?